Bom, todos os videogames envelhecem, mas poucos atravessam o tempo. O Super Nintendo não foi apenas um console de sucesso, ele foi um ponto de virada. Foi nele que histórias ficaram mais profundas, os controles mais precisos, mundos mais complexos e experiências mais ambiciosas. Em uma época de limitações técnicas claras, o Super Nintendo mostrou que criatividade, design e ousadia podiam transformar limites em identidade. Nesse vídeo vamos revisitar 10 momentos históricos que não só marcaram o Super Nintendo, mas ajudaram a definir os videogames como a gente conhece hoje. Não são apenas momentos memoráveis, são momentos em que algo mudou para sempre. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez os momentos históricos que marcaram os jogos do Super Nintendo. Atenção, porque esse vídeo contém spoilers dos jogos dessa lista, então cuidado. Bom, vamos lá. Para abrir esse vídeo então, nada melhor do que um jogo do início da vida do Super Nintendo. F-Zero, o Mode 7 e a verdadeira sensação de velocidade. Bom, sempre quando um console de nova geração chega ao mercado, ele precisa provar algo imediatamente. Esse console, essa geração é diferente. No Super Nintendo, qual foi o jogo escolhido para isso? F-Zero. Logo nas primeiras corridas, fica claro que aquilo não é apenas um jogo de corrida, é uma demonstração de poder. As pistas giram, se inclinam, se aproximam, se afastam do jogador de uma forma nunca antes vista nos consoles. E o Mode 7 não é só um efeito visual, galera. Ele cria profundidade, perspectiva e principalmente velocidade. Com o F-Zero, na minha opinião, um dos grandes charmes, um dos grandes trunfos desse jogo é a sensação de velocidade. Você não sente que tá só movendo um sprite pela tela, você sente que tá avançando pelo cenário. E essa sensação de rapidez em F-Zero é algo único, algo novo para a época. O carro desliza, você perde o controle, o jogo exige atenção constante. Você não tem tempo aqui para relaxar, cada curva precisa ser antecipada e cada erro traz punição imediata. E a trilha sonora desse jogo, hein? Design futurista, pô, pra mim F-Zero é sucesso porque além de tudo que eu falei, é um jogo carismático, um jogo de corrida quase que hipnótico. Mas assim como um outro jogo que eu vou citar mais pra frente, ele também conquista muito pela sua magia, pelo seu carisma. E tem coisas nos jogos que são inexplicáveis, né? E depois do F-Zero, o Mode 7 vira referência. Muitos jogos tentaram copiar o efeito, mas poucos tiveram esse mesmo impacto. Com certeza um momento histórico no Super Nintendo. Castlevania 4 e o chicote em 8 direções diferentes. Convenhamos, vai. A rigidez também sempre foi um traço de Castlevania. Movimentos precisos, os saltos precisam ser calculados. E vocês sabem, a punição é severa para qualquer erro. Um jogo onde cada passo precisa ser pensado.
Agora, quando o Super Castlevania 4 chega no Super Nintendo, na minha opinião, a série não abandona a identidade. Ela tenta evoluir. E pela primeira vez, o chicote do nosso querido Simon Belmont pode ser usado em 8 direções diferentes. Parece um detalhe pequeno, galera, mas o impacto disso é gigantesco. Vou deixar sugerido, inclusive, o nosso vídeo com os 10 jogos polêmicos e controversos do Super Nintendo. O Castlevania 4 tá nessa lista em partes por conta disso também. Muitos jogadores não gostaram. Para mim, sinceramente, o jogo ficou mais justo, porque nesse jogo, ameaças que vêm de cima, de baixo ou em ângulos diferentes, deixam de ser injustas e passam a ser estratégicas. E não é por isso que o jogo fica mais fácil. Como eu falei pra vocês, ele fica mais justo. O Simon não é mais um personagem engessado. Claro, ele ainda continua pesado, diferente do Alucard em Castlevania Symphony of the Night, por exemplo. E a gente não falou de evolução, olha só. Parte do sucesso do Symphony of the Night é por conta disso. São muitos fatores que tornaram esse jogo um sucesso, né? Mas, como eu falei pra vocês, evolução. E esse momento é histórico, galera, porque mostra como uma série clássica pode evoluir sem perder a essência. O Super Castlevania 4 não quebra Castlevania, ele refina. Você tem mais controle, o jogo dá mais opções ao jogador, sem abrir mão de um desafio, claro. E o chicote em 8 direções diferentes é um símbolo dessa transição. Uma mecânica de gameplay que muda completamente a sensação de jogar. E o Super Castlevania 4 prova pra gente que evolução nem sempre significa reinventar tudo. Às vezes basta dar ao jogador um pouco mais de liberdade e deixa que ele faça o resto, né? A viagem no tempo e os múltiplos finais. Chrono Trigger. Quando o Chrono Trigger chega ao Super Nintendo, RPGs já existiam, principalmente na plataforma. Histórias épicas já existiam, mas a forma como o Chrono Trigger lida com o tempo era algo completamente novo. O jogo não usa viagem no tempo só como um pano de fundo. Ele faz do tempo uma mecânica. Cada era visitada existe por um motivo e as ações do jogador têm consequências reais no mundo. E o mais impressionante, galera, é que essas consequências não são apenas narrativas. Elas alteram cenários, personagens, eventos e até o próprio desfecho da história. Olha, e eu creio que o mais incrível é que o Chrono Trigger, ele introduz essa ideia de múltiplos finais de uma forma totalmente orgânica. Uma resposta direta às escolhas e ao momento em que o jogador decide enfrentar o desafio final. Na época, eu digo pra vocês, isso era revolucionário. Os múltiplos finais de Chrono Trigger, eles impressionam até hoje. É um dos grandes charmes desse jogo, em decorrência de outro grande charme do game, que é a viagem no tempo. Então, assim, o jogo confia no jogador, confia que ele vai testar, errar, voltar no tempo e tentar de novo. Então ele incentiva essa experimentação, ao contrário dos jogos de hoje em dia que pegam muito na sua mão, né? E o Chrono Trigger com certeza é uma prova de que os jogos, eles podem sim, galera, brincar com esses conceitos complexos, entenderam? A viagem no tempo e os múltiplos finais são a alma desse jogo. Isso porque eu nem tô falando dos gráficos,
gráficos, do toque artístico do mestre Akira. Exatamente, o Akira Toriyama de Dragon Ball. Deixa eu falar pra vocês, eu tive uma versão americana do Chrono Trigger original, linda, maravilhosa. O cartucho estava completo, com caixa, manual. Perfeito, galera, impressionante. Vou deixar algumas imagens desse cartucho aqui pra vocês, inclusive. Na época que eu me considerava um colecionador, né? E eram tantas coisas que vinham dentro da caixa do jogo. Pô, aquele manual. O manual da caixa do Chrono Trigger é simplesmente fabuloso. Paguei uma boa grana nele e depois vendi por uma boa grana também. E não é à toa que esse jogo continua sendo lembrado não só como um grande RPG, mas com certeza como um dos jogos mais inteligentes feitos para o Super Nintendo. O 3D dentro de um cartucho do Super Nintendo. Star Fox. Olha, galera, o Star Fox com o uso do chip Super FX fez algo que parecia impossível para a época no Super Nintendo. Gráficos em 3D renderizados em tempo real, rodando direto do cartucho? Mentira, né? E o jogo não era bonito no sentido tradicional. É aí que eu digo para vocês, alguns jogos eles têm magia, carisma, além das inovações e dos aspectos técnicos. É o caso do Star Fox. Os polígonos eram simples, mas era um baita feito para a época em um cartucho do Super Nintendo, e o jogo é divertido. O impacto estava na profundidade, na movimentação da câmera, na sensação de estar pilotando algo dentro de um espaço tridimensional. E essa experiência no console com certeza foge completamente do tradicional. Vamos pegar os jogos de navinha na época, no Super Nintendo, os famosos shoot-ups. Simplesmente não existia nada parecido com isso aqui. Claro, existe limitações de performance, mas totalmente compreensível. E esse momento aqui, galera, ele é histórico porque ele abre portas. Claro que ele não é o 3D perfeito, mas ele é o 3D possível. E isso foi o suficiente para mudar o rumo da indústria. É só a gente olhar para o Nintendo 64 e para o PlayStation 1, para não dizer outros. E eu não preciso dizer para vocês que o 3D foi um caminho sem volta, né? Quem diria que o futuro estava dentro de um cartucho do Super Nintendo, hein? Um jogo chamado Star Fox. The Legend of Zelda: A Link to the Past, a Master Sword e o Mundo Paralelo. Esse game começa de forma silenciosa, quase íntima, mas em determinado momento dessa jornada, o jogo deixa claro para o jogador que aquilo não é apenas uma aventura comum. E a retirada da Master Sword não é só a conquista de uma arma lendária. É uma transição, um ponto sem volta. A partir dali, o mundo se expande, o mundo se transforma. E o jogo apresenta pra gente o conceito de mundo paralelo de forma brilhante. O mesmo mapa, os mesmos lugares, só que dessa vez corrompidos, alterados, perigosos. De repente, o jogador percebe que não tá explorando dois mundos diferentes, mas duas versões da mesma realidade. É muito louco isso, né, galera? Muitos jogos usam o mundo paralelo para ganhar tempo, para esticar gameplay, e não é o caso aqui. O entendimento de um mundo depende diretamente do outro, e esse mundo paralelo muda totalmente a estrutura do jogo. Os puzzles, eles deixam de existir de forma isolada, passam a se conectar entre essas dimensões, e cada descoberta tem eco no outro mundo.
E a Master Sword também simboliza essa virada. A partir dali, a gente percebe que a jornada ficou maior, mais complexa. E sabe o que é legal, galera? Os jogos antigos, eles dão essa aula, né? Para os novos jogos da indústria. A Link to the Past mostra pra gente que um mundo bem construído não precisa ser grande, gigantesco, absurdamente enorme. Ele precisa ser profundo e ir ao encontro do gameplay, que é o principal de tudo. E esse conceito de mundo paralelo se tornou um dos pilares da série Zelda e da própria indústria dos videogames, que às vezes copiou bem, outras vezes copiou mal. E quando os gráficos do nosso querido SNS pareceram impossíveis? Pois é, esse momento foi histórico com o Donkey Kong Country. Lá em 1994, quando o Donkey Kong chega ao Super Nintendo, a galera tem uma sensação imediata. Esse jogo parece não pertencer a essa geração de consoles. Sprites pré-renderizados, personagens com volume, cenários detalhados, animações praticamente perfeitas. E a Rare usou estações de trabalho avançadas para criar os modelos em 3D e transformar eles em sprites. E o resultado foi um estilo visual único, algo que os jogadores nunca tinham visto antes com essa excelência. E o legal é que o jogo, galera, ele não tentava imitar o PC, por exemplo, ou os arcades. O jogo criou sua própria identidade. Claro que por trás desses gráficos maravilhosos existe um jogo extremamente bem polido. Controles precisos, fases criativas e uma trilha sonora, meu Deus do céu. Que é isso, senhoras e senhores? E naquela época, por conta desse trabalho excelente da Rare com o Donkey Kong, ficou claro pra gente que o Super Nintendo ainda tinha muito pra oferecer. Além de tudo, o personagem que estava adormecido há anos voltou como um ícone moderno, agora totalmente reinventado. E sabe o que é legal, galera, pra gente que ficava comparando bits, falando do poder dos consoles, comparando o Mega Drive com o Super Nintendo, enfim. A discussão deixava de ser apenas sobre bits ou poder bruto, entenderam? Isso aqui é um show de criatividade, direção de arte e, claro, o uso inteligente da tecnologia. Olha, assim como o Mortal Kombat, por exemplo, muitos jogos tentaram copiar esse visual do Donkey Kong, mas eu acho que a maioria falhou miseravelmente. Justamente porque, como eu falei pra vocês, a gente não tá falando só de visual. E o Donkey Kong Country provou que os limites técnicos eles existem, é verdade, mas a forma como você trabalha dentro deles pode fazer parecer que esses limites simplesmente não existem. Poxa, e digo pra vocês que saudade da Rare antes da Microsoft. Eu costumo dizer que a Rare na época era uma Naughty Dog da vida. Você sempre, uma Naughty Dog, uma Santa Mônica, enfim, você sempre esperava algo dos caras. Era aquele estúdio com talento inquestionável. Bom, mas enfim, sobre a Rare, o resto é história. Vamos deixar a história falar por ela mesma, né? Esse momento é um dos meus momentos favoritos em toda a história do Super Nintendo, galera. Claro, eu tô falando da minha opinião pessoal, mas sem sombra de dúvidas, você gostando ou não, esse momento no Super Nintendo foi histórico.
Mega Man X, a primeira aparição do Zero. Quando o Mega Man X foi lançado lá em 1993, muita gente achou que seria apenas mais um Mega Man, só que mais bonito. Só que o jogo deixou claro pra gente logo nos primeiros minutos que a proposta agora era outra. Eu acho que foi a primeira vez que o Mega Man pareceu assim frágil, vulnerável, talvez seja a palavra, e isso fica evidente na primeira fase, quando o X é encurralado pelo Vile. Não importa o que você faça nessa boss fight, você sempre vai perder, não tem como você ganhar. E antes que você aceite a derrota, o Zero aparece. Sem aviso, sem explicação, sem pedir ajuda, ele derrota o Vile com facilidade e salva o X. E o Zero parece mais forte do que o X, mais alto, mais badass, mais confiante, então a gente tem um contraste ali imediato, até por conta das cores, né? O azul e o vermelho. O Zero nesse momento parece um guerreiro completo. E essa cena é histórica, galera, porque ela muda completamente a nossa relação com o nosso protagonista, o nosso querido protagonista, já que de uma forma ou de outra ainda era o nosso robozinho azul. Sei lá, existe alguém acima dele, entenderam? Isso não diminui o X, pelo contrário. E a partir dali, cada upgrade, cada heart tank, cada armadura fazem sentido. A gente passa a querer se tornar forte como o Zero. E olha lá, a gente não tá falando de cutscenes longas, de diálogos complexos não, hein? O Mega Man X ensinou uma lição que muitos jogos demorariam anos para entender. Narrativa também se constrói com gameplay. Com certeza a aparição e a participação do Zero contribuiu para que Mega Man X se tornasse um clássico absoluto do Super Nintendo. Bom, agora é pra tocar o meu coração realmente, galera. Super Metroid e o bebê Metroid salvando a Samus. Olha, eu não tenho palavras pra definir esse jogo. Simplesmente um dos melhores jogos de todos os tempos, na minha opinião. Eu joguei muito Metroid, ele se tornou meu jogo de cabeceira. Sempre quando eu fico muito tempo sem jogar ele, quando eu coloco aqui Metroid, eu não sei, a sensação que esse jogo me passa, me puxa pra jogar o game de novo, saca? Parece que eu não resisto. Mais um jogo do Super Nintendo que dá aula nessa linha. O Super Metroid prova que você não precisa de longos diálogos para contar uma grande história, entenderam? Porque durante quase toda a nossa aventura, o jogo fala com o jogador através do ambiente, da música, do silêncio, principalmente do silêncio, né? Que delícia essa sensação de Super Metroid. Desde o início, o bebê Metroid é apresentado como algo diferente. Ele não é só uma criatura perigosa, ele cria um vínculo com a Samus, reconhece ela como uma figura protetora. E é curioso que isso fica guardado na memória do jogador, mesmo que o jogo não fique insistindo nisso a todo momento. Que aula, meus amigos. No confronto final contra a Mother Brain, tudo parece perdido. A Samus já tá sem energia, sem controle, vulnerável. Parece que não há nada que vá resolver essa situação. E é nesse momento que o bebê Metroid reaparece. E essa criatura que no início da história era apenas um objetivo de missão, volta dessa vez como um personagem. Ele absorve a energia da Mother Brain, transfere esse poder para Samus e literalmente salva a vida dela. Esse é um dos momentos mais fortes da história dos videogames, porque ele inverte completamente os papéis. A criatura que deveria ser um monstro se sacrifica para salvar a nossa heroína, sem palavras, sem explicações, apenas com imagens e música. E quando o Mother Brain ataca novamente e destrói o bebê Metroid, putz, nesse momento a gente tem uma perda que parece real. Há um impacto emocional nessa cena. E o Hyper Beam é uma consequência direta daquela relação construída ao longo do jogo. E esse momento que o bebê Metroid salva a Samus não é só o clímax do jogo, o clímax narrativo. É a prova de que videogame também pode contar histórias sem dizer uma única palavra.
Street Fighter 2, o fliperama chega na sala de casa. Que momento, galera. O que foi Street Fighter nos fliperamas? O que foi Street Fighter pro mundo dos games? Que fenômeno. Se você viveu essa época, você lembra, você sabe. Se você não viveu, você tem que saber, você tem que entender o fenômeno que foi Street Fighter 2. Round 1, fight! Hadouken! Que sonho poder jogar esse jogo em casa, no Super Nintendo, e durante a guerra de consoles também, Super Nintendo versus Mega Drive, a gente ficava zoando, né? Pô, mas o Super Nintendo tem 6 botões pra gente jogar Street, como vai fazer com o Mega, com apenas 3 botões, né? Antes de Street Fighter 2, jogo de luta era coisa de fliperama. Barulho, ficha, fila, aquela pressão constante de perder e dar lugar ao próximo. Olha, eu sinto até o cheiro do fliperama, saca? Lembrando. E quando o Street 2 chegou no Super Nintendo, tudo mudou. Pela primeira vez, a experiência do arcade chega na sua casa. Você joga a hora que quer, o quanto quer, não fica se preocupando com fichas, gastando dinheiro, né, toda hora para jogar o jogo. Os golpes especiais funcionam, a velocidade, o impacto, a sensação de controle, tudo tá presente. A fidelidade técnica é absurda, galera. Hadouken! Hadouken! Fora o multiplayer local, né? Você jogar com um amigo, você fazer um campeonato do jogo, rivalidades nascendo, a gente criava as próprias regras em casa, o sofá virou um lugar de alegria, né? Quem escolhe primeiro, vale ou não vale repetir personagem, quem é o mais apelão, vai ficar apelando aí, ó, só dando Hadouken? Hadouken! 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 O sucesso foi tão grande, mas tão grande, que praticamente todo jogo de luta que veio depois do Super Nintendo ou fora dele tentou repetir essa fórmula, só que nem todos conseguiram. Obrigado, Capcom. Quantas memórias. A Capcom, que é uma das minhas desenvolvedoras, um dos meus estúdios favoritos. O Street Fighter 2 conseguiu transformar a nossa casa em um fliperama. Agora para tudo, o maior momento da história do Super Nintendo. Esse posto aqui não é para qualquer um não, já que o Super Nintendo foi um console importantíssimo para a indústria, galera. Eu não sei se todos têm a dimensão do que foi o Super Nintendo e o que ele representa. Super Mario World, a liberdade de exploração e o primeiro encontro com o Yoshi. Com certeza o Super Mario, ele impressionou pela liberdade, né, galera? Como é gostoso, né, esse mapa do Super Mario World. O jogo, no primeiro minuto, deixa claro que ele quer que você explore. O mapa desse mundo é vivo, ramificado, cheio de caminhos alternativos, que delícia. Pô, ficar procurando saídas secretas, rejogando as fases. E ver o Yoshi pela primeira vez, o que ele representa hoje, vocês têm noção, galera? Foi a primeira aparição dele. E além de companheiro, ele muda a forma de jogar. Eu creio que pela primeira vez, realmente, o Mario não estava sozinho, porque dessa vez você sente que você tem um companheiro, de fato.
E um outro ponto importante que serve de exemplo para nossa indústria hoje em dia: o jogo não precisa te dizer tudo, meu Deus do céu, isso aqui é tão básico. Lá nos anos 90, no início dos anos 90, a indústria já ensinava. O jogo te convida a descobrir. Olha que maravilha, olha que delícia. Fases escondidas, caminhos secretos. A gente tem aqui também o lendário mundo especial. Não é um mundo paralelo como o do Zelda, mas é um mundo especial, diferente. E é aqui que o jogo testa suas habilidades. Então, assim, esse momento é histórico, galera, porque com certeza ele estabeleceu um novo padrão para os jogos de plataforma. Ele não é um jogo que fica forçando você a explorar, tipo, é como se o jogo seduzisse você a explorar, instigando a sua curiosidade por novos caminhos, para descobrir acessos em fases, coisas diferentes. É muito louco isso. Super Mario World é com certeza um dos maiores jogos do Super Nintendo e um dos maiores de todos os tempos, e eu digo isso sem sombra de dúvida. Bom, ficou claro para vocês que o Super Nintendo não venceu só pela força do hardware. Cada momento que a gente revisitou aqui representa uma ideia que deu certo, um risco que valeu a pena, uma escolha criativa que ecoa até hoje, galera. Por quê? Porque alguém teve coragem de correr riscos. É como eu disse para vocês, esses jogos, esses momentos ensinaram design, ritmo, narrativa, confiaram na inteligência do jogador. Em todas as reviews que eu faço, eu sempre falo para os jogadores: existe o teste do tempo. Às vezes a gente joga um jogo, lançamento, a gente tem uma impressão dele, só que essa impressão muitas vezes vai desmoronando ao longo do tempo. Com alguns jogos, isso não acontece. E esses são realmente os jogos históricos. Jogos que o tempo não apaga, ele só reforça.